e a Levanile hoje vai levar a natureza para sua casa. Eu tô aqui nesse cantinho especial que fica na nossa cidade. Quem não conhece ainda, vem conhecer. A Novo Garden é linda e eu escolhi esse lugar especialmente para conversar com vocês sobre plantas. As plantas que invadiram as casas, os apartamentos, que invadiram as empresas, todos os ambientes, de familiar a corporativo. A planta chegou para trazer aconchego, aproximar a gente do natural, da natureza, do que faz bem. Isso é tão bom, né? Como vocês sempre gostam, sempre falam, Mariana, na sua casa você tem plantas? Tenho muitas, amo, cuido. Épocas elas morrem, épocas elas estão bem, um dia amarelado, outro dia não. E eu vim conversar com um profissional hoje aqui na Novo Garden e mostrar toda essa beleza para vocês, para inspirar, dar ideias, inclusive plantar uma sementinha dentro do seu coração para levar a planta para sua casa também. Vamos lá? Nosso convidado de hoje é George, proprietário da Novo Garden, arquiteto, paisagista por paixão e por profissão, que transforma as casas, os jardins, e hoje vai dar uma série de dicas, explicar a gente como usar as plantas, onde usar, como cuidar, como ter carinho e amor pelas suas plantas e paciência, que eu acho que é o grande... que é o essencial. Tudo na vida tem que ter paciência. Se você virou um maníaco por plantas em pouco tempo e resolveu comprar 100 plantas de uma vez, tenha calma. Elas vão morrer, elas vão sofrer e vão passar por toda etapa. E George veio aqui conversar com a gente hoje. George, a gente escolheu esse lugar lindo, cheio dessas plantas mais tropicais, né, mais botânicas, que são... Essas são quem aqui? Esses aqui são filodendros, né? A gente tem a costela de Adão, costela de Eva, o filodendro de Xanadu. Então, tem são uma todos da variedade. mesma família, é isso? São todos da mesma família, espécies o mesmo diferentes. tipo de cuidado. Isso, mais ou menos o mesmo tipo de cuidado. Jorge, você percebe que hoje as pessoas têm escolhido, primeiro assim, trazer essa natureza para casa. Eu percebi que todo mundo, de apartamento, casa, ambientes corporativos, que eu sei que vocês fazem bastante também, as pessoas resolveram levar as plantas para dentro de casa. Acho que é muito movimento de tentar voltar. A gente foi muito para o mundo, talvez, e está tentando resgatar, né? Ou trazer o mundo para dentro de casa, né? Um pouco da natureza para dentro de casa, né? Isso daí é quem vai dar mais conforto, mais vida, né? A natureza, ela quando é incorporada dentro de uma casa, de um apartamento, um ambiente corporativo, ele traz vida, traz alegria, né? Sim. E quebra um pouco aquela a frieza dos ambientes, né, fechados. Entendi. Deixa eu começar já te perguntando, porque eu sou uma apaixonada por essa família aqui, e eu queria que você falasse um pouquinho esse tipo de planta. Vou perguntar sobre apartamento, Jorge, porque casa a gente sabe que a gente consegue adequar nos jardins quando tem jardim externo. Mas essas são plantas que elas se dão bem dentro de apartamento? Se dão sim. Tem que ter cuidado com a escolha da espécie, né? Temos espécies como a costela de Adão, que vai dar uma folhagem grande, vai ocupar um espaço maior, como temos o filodendro de Xanadu. Eu tenho esse filodendro no apartamento. Tenho num vaso esse filodendro. Então você percebeu que ele é mais compacto, né? Isso. Ele faz uma forma tipo uma bola, né? Naturalmente, não é... E outra coisa que eu percebi também, a folha, ela é meio que guiada para um lugar que vem a direção da luz. Essa é uma tendência das plantas. Todas, né? Ela procurar um pouco... Tanto é que o lado que fica para a parede da minha, a folhagem está toda caidinha para frente na direção que a luz entra pela janela no apartamento. Exato. Por isso que a gente aconselha, se possível, ficar rodando ela para que ela pegue iluminação por igual. Já estou aprendendo aqui mais um detalhe. Eu não giro a minha. Já vou pegar esse detalhe aí com você, até para ela poder fazer essa bola, que a minha não fez. A minha, ela só pendeu, né? Só foi para um lado. Jorge, você, quando vai fazer um projeto de paisagismo para a casa de uma pessoa, né? Seja casa, seja apartamento, quais são os critérios básicos que você utiliza para poder começar esse processo, escolher planta? Como é que funciona isso? Primeira coisa é você entender o que o cliente quer para a casa dele. Né? Toda a construção que você realiza é um sonho. Então você primeiro tem que entrar no sonho do cliente para depois transformar ele em realidade
desde que atenda tecnicamente os locais, né? Sim, a condição, as condições, né? do ambiente que vai ser colocado. Então a gente tenta sempre orientar tecnicamente dentro do gosto do cliente. Então por isso que cada projeto ele é único, né? Não existe uma cópia, até porque os ambientes são diferentes, os gostos, e aí a gente tenta sempre fazer esse tratamento individualizado. Você sente que houve uma mudança no perfil dos jardins das casas? As pessoas mudaram o gosto? O que é que você percebe hoje em dia na hora que você está produzindo um jardim? Antigamente o pessoal procurava mais o jardim clássico, aquele jardim com mais topiarias, tipo buchinho. Certo, mais desenhadinho. Mais desenhadinho, isso mesmo. Hoje o pessoal tá indo mais para uma tendência tropical. Muita gente chega, os clientes, eu adoro quando os clientes chegam e mostram fotos daquilo que ele gosta. Porque já dá uma referência para a gente trabalhar. Então facilita muito o nosso trabalho, né, de entendimento do gosto do cliente. Com certeza. Isso daí é uma dica. Não, e o lado positivo que é uma dica, né? Tipo, procure gente hoje com as redes sociais. Já facilita muito. A gente consegue acessar tanta referência bacana. Eu achei legal isso que o George disse. Já tinha comentado comigo que tinha mudado muito o perfil dos jardins. Os jardins são mais tropicais, o que eu acho muito bacana. Porque os jardins hoje atendem à realidade do nosso clima, do nosso país, o nosso estilo de vida, eu acho muito, a tropicalidade, né? É a nossa cara, né? Com certeza, então, com certeza. E o pessoal tem procurado muito mais esse estilo de jardim. Normalmente também, assim, eles são mais intensos, né? Então, tem volumetria também, eu percebo. Texturas, cores. Então, assim, tudo isso aí dá mais conforto, aparece, dá mais vida às casas, né? Esse estilo de jardim, ele dá mais vida à casa. Então, quem não gostaria de ter uma casa no meio de uma mini floresta, assim, né? Então, isso é o que o pessoal tem procurado bastante. É uma tendência, na verdade, todo o mercado, seja ele da moda de vestimenta, da moda casa, eu acho que a planta, a parte do paisagismo de jardim, eu percebo isso, também acompanha a moda, de algum modo. Por exemplo, hoje a gente vê plantas que fazem parte da nossa Mata Atlântica, que não eram valorizadas, sendo vendidas por fortunas para colecionadores, porque se tornaram raras, são espécies diferentes. Então, por exemplo, hoje tem uma planta que está muito na moda e que se funciona muito bem em ambiente fechado, que é o Ficus lyrata. Isso. Né? Eu percebo que tem isso também um pouquinho. Acaba que todo mundo vai seguindo uma tendência que eu acho que é global. Não só das plantas, eu acho que de um modo geral a decoração tem tido muito uma tropicalidade introduzida nas cores que estão sendo escolhidas. Você vê muito musgo, muitas cores terrosas na escolha de tecido, de piso, tapete, cortinas. Então você traz de algum modo essa natureza para dentro da decoração também, né? Com certeza. Jorge, outra pergunta. Eu percebia que antes as casas eram recheadas de plantas com flores. A gente tinha muito minixória, eu acho que fala. Minixória, que é aquela da florzinha vermelhinha. Minixória compacta. Muito, né? E, tipo assim, tinha ela, sempre se utilizou muito, que eu amo, por sinal, que é a cabrita, que eu adoro, eu acho linda, tem cores lindas, mas eu sempre percebi que a gente deu essa migrada de sair da flor, tipo assim, até os apartamentos, era orquídea. Hoje a orquídea faz parte ainda, mas eu percebo que todo mundo está levando muita planta, muita folha, muito verde, né? Folhagem para dentro do apartamento. Dentro dessa realidade de folhagem, eu queria falar com você especificamente de folhagens e ideias que a gente pode dar, primeiro, para opções de apartamento. Lembrando você que não existe dedo podre para planta, existe, às vezes, os testes de ambiente, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho, assim, a vida da planta, quais são as condições para ela ter uma sobrevida bacana. O cliente, primeira coisa, ele tem que procurar uma loja especializada para poder ele já levar uma planta com uma boa orientação. Sim. E também eu aconselho ele pesquisar mais também em casa, pesquisar sobre aquela planta que ele adquiriu. Agora a gente tem que saber que as plantas elas têm a individualidade. Certo. E quando a gente orienta aqui na nossa loja para os cuidados do cliente, a gente é uma referência que a gente dá, mas cada ambiente ela vai ser tratada de forma individual. Por quê?
porque depende da intensidade de luz, depende da ventilação também, se é um ambiente climatizado. Então tudo isso vai interferir na manutenção da planta, que é a rega principalmente, que o pessoal às vezes exagera, e o exagero ele mata mais do que a falta de água, né, porque causa o apodrecimento das raízes e aí a recuperação é muito mais difícil. Tá? Então assim, a gente tenta sempre orientar tecnicamente uma base, mas pede para que o cliente fique sempre observando o desenvolvimento dela. Exatamente, às vezes ele leva uma planta para uma sala, vai botar na varanda, então assim, isso já muda o cuidado. Eu vou te dar um exemplo do amaranta. Eu falo para vocês muito porque eu tenho plantas, eu amo plantas. Você ama plantas. E aí eu compro, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu vi uma planta linda que eu vou mostrar para vocês. Eu perguntei, Jorge, que linda, dá para apartamento, precisa de muita luz ou não? Eu sempre pergunto, mas sempre é uma experiência nova porque eu gosto de cuidar. E nesse do cuidar, por exemplo, eu tinha uma amaranta, a minha primeira amaranta morreu. Secou, acabou, morreu, esturricou. Fiquei arrasada, mas não tive como salvar. Quando eu comprei a outra amaranta, eu já comecei a fazer várias coisas diferentes do que eu fiz com a primeira. Porque eu acho que é justamente isso, como tudo na vida da gente, no trabalho, na vida pessoal, nem sempre a gente acerta, então não desistam das plantas, não comprem de vez todas as plantas do mundo, eu vou falar isso por experiência própria. Eu fui comprando, teve uma fase que eu comprei muitas plantas de uma vez, e aí não deu certo. Eu senti que eu perdi mais as plantas do que eu tive as plantas comigo. Quando eu comecei a comprar de forma isolada, como eu falei, Jorge, eu começo a sentir aquela planta, se ela funciona ou não, eu sofri menos. Porque eu vi que é uma questão de adaptação mesmo. Faz parte. Né? Faz parte do processo. Então você não se sinta... Muitas pessoas mandam mensagem. Não desista. Não desista, vale a pena. Com certeza. A gente vai girar aqui, mostrar para vocês algumas plantas e a gente vai conversando. Eu só quero que Jorge, na hora que a gente ia passando... Jorge me mostrou, deixa eu ver, Jorge, qual foi uma folhinha. Vamos mostrar aqui para vocês. Só vamos direcionar aqui. Tinha uma folhinha amarela por aqui. E lembrem que mesmo a planta mais saudável, mais bem cuidada, vai amarelar uma folha ou outra, vai queimar a bordinha de uma ou outra. Jorge estava até aqui me mostrando que tem uma aqui que está bem amarelada. Quando acontece assim, Jorge, como é que você procede? Só faz arrancar? Aqui você normalmente puxa o talo inteiro. Quando ela já tá bem amarelinha, ela já fica fácil de soltar. Depende de cada espécie também, né? Senão qualquer Caso coisa contrário, corta. A gente corta com alicate esterilizado direitinho. Isso não quer dizer necessariamente que a planta morreu ou está morrendo ou está com alguma doença. De forma alguma. Mas não precisa generalizar, né? Isso aqui faz parte do processo natural do desenvolvimento da planta, né? Certo. Ela está sempre se renovando. Isso aqui faz parte do crescimento dela. Do desenvolvimento dela. Eu queria mostrar aqui para vocês, vamos seguir para o lado de cá, na verdade, vou passar por aqui, que eu quero mostrar para vocês que coisa mais linda, a planta que eu conversei com o George. Olhem que coisa linda, eu fiquei simplesmente apaixonada por essa planta, ó. Foi essa que eu perguntei a ele já me disse que é super fácil o desenvolvimento, mas 2 a 4 horas de sol por dia, pelo né? menos. E aí uma coisa que é interessante, sabe, Jorge? Eu percebo que muitas pessoas compram... Eu vou falar como consumidora, deixa eu passar pra cá. Como consumidora de planta, eu percebo que às vezes a gente quer ter planta, mas a gente quer colocar embaixo da janela, uma prateleira em cima da janela, muito longe da janela. Às vezes nem claridade pega. E aí a gente tem recursos hoje em dia de decoração, de mobiliário que a gente consegue encaixar. Você como arquiteto pode me dizer muito bem isso. É tipo um carrinho de chá, fazer um carrinho de chá de plantas e direcionar perto da janela, é uma solução, né? Eu tenho muitas plantas na minha estante e aí você sempre diz, Mariana, bote mais para claridade, menos para claridade, os meninos aqui sempre me orientam isso. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, porque eu sei que, de um modo geral, essa é a mesma família dessa? Sim, são as mesmas plantas, a diferença é a pigmentação. É a pigmentação, elas tem uma grande variedade, existe uma grande variedade delas. E aí a gente cultiva algumas, a gente tem um processo de cultivo próprio também. Certo. Mas o desenvolvimento delas são semelhantes. Outra coisa que a gente tenta orientar os clientes é que quando for colocar no mesmo vaso,
plantas de espécies diferentes, ter o cuidado de colocar com as características iguais. Do mesmo cultivo, da mesma forma de cuidado. Pode até não ser como esse caso aqui, da mesma família. Esse daqui é da mesma família. Porém, vocês botaram os cuidados, dois tipos. Exatamente, a gente aqui fez um mix de plantas. Jorge, eu até te fiz essa pergunta, porque eu escutei há poucos dias uma pessoa dizendo a forma mais fácil de você cuidar de planta é cuidar dela no chão, não tem jeito. Mas para quem mora em apartamento, por exemplo, ou quem tem uma casa, mas que quer fazer um jardim de inverno, tem muitas pessoas que fazem jardim embaixo da escada, faz um jardinzinho de inverno, e eu vi essa pessoa falando isso. Quem puder e tiver espaço, optar por vasos maiores e plantar as várias plantas escolhidas nesse mesmo vaso, porque você consegue cuidar. Então o único cuidado que tem que ter é isso, ver se as espécies se conversam no cuidado. Exatamente, importante em relação à iluminação, a rega também, né, tem que ser igual, porque você não tem como molhar individualmente. Então você tem que ter esse cuidado de escolher espécies fazer essa seleção, de características semelhantes de cuidado. Para você que tem espaço na casa, a gente está com um fundo lindo aqui, com árvore, com palmeira, com alguns tipos de plantas que demandam. Acho que tem até fruteira ali atrás, jabuticabeira ali. Tem jabuticabeira com fruto. Eu tenho uma jabuticabeira na casa da praia que eu tenho no vaso. Eu comprei aqui com vocês, mas ela é enxertada, ela é menorzinha. Acho que é enxertada, não é isso? Ela é a precoce. Precoce, ela é menor. Eu tenho no vaso, ela dá jabuticabas maravilhosas. Então, para você que não tem espaço, dá para comprar um vasão, botar uma jabuticabeira dentro da sua casa, que vale a pena, fica lindo. Hoje lindo, a gente lindo. tem até bonsais. E aqui é bonsai A gente fruto? tem bonsai, sim. Olha esse aqui, ó, que tá com fruto aqui. Vou pegar. Aqui é acerola? Esse daí é de acerola. Vou pegar aqui para você ver os frutos, ó. Nossa! Cheio de frutos. Vou pegar um para provar, viu? Pra ver se é bom mesmo. Depois a gente dá pra equipe também. O mesmo gosto do normal. Ele não cresce. O que faz? O bonsai, na verdade, é uma técnica, não é um tipo de planta. Então, o que faz ele não crescer são os cuidados, né? De poda, de adubação. Então, toda a manutenção dele é quem vai manter ele nesse porte. E você pode ver que, independente do porte, não precisa estar grande. Ele vai produzir. Produzindo. Temos de jabuticaba também. Temos de jabuticaba, ó. Já deu, tá? Mas não tá dando agora. Mas em breve... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente tem planta, eu não vou falar nem do jardim grande, porque demanda um cuidado maior. Mas para quem tem planta como eu, dentro de apartamento, em vasos, qual é o ideal para fazer adubação? Colocar algum tipo de vitamina, alguma coisa na planta? Então, cada planta ela tem uma característica, certo. Tá? Então você tem que ver o tipo de nutriente que ela precisa. Então você tem que respeitar sempre a individualidade das plantas. Certo. Samambaia tem uma característica, os filodendros tem outra, mas normalmente de 15 a 20 dias, depende se você vai fazer adubação foliar, eu gosto bastante porque o resultado é mais foliar rápido. o que? Usar essas cascas secas naturais? Não, o adubo foliar ele é diluído e aplicado diretamente na folha. Certo, e aí a absorção é mais rápida, o resultado é mais rápido também. Entendi. Tá? Além disso, isso aí mais para uma manutenção, mas a cada 2, 3 meses dá para você pegar e fazer uma adubação no solo. Certo. Né? Que aí a gente tem vários tipos hoje no mercado. Tem o bocashi. Bocashi é meio difícil de achar, né? Bocashi é meio branquinho, né? Parece um pauzinho uma areinha com pau de serra. Depende muito do fabricante que você vai. Tem a vermiculita também, que o pessoal utiliza. A gente tem aqui hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu uso muito assim, na verdade. Eu não sou muito de estar adubando, mas eu uso muito a terra compostada. E aí de vez em quando eu dou aquela mexida, jogo a terra compostada uma vez por mês. Isso é muito bom. Já dá para atender, não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente tem que estar repondo. Por quê? Você vai estar molhando diariamente as plantas e aquela água ela vai levando os nutrientes. Então a adubação é justamente uma reposição dos nutrientes. Certo. Então precisa sim estar fazendo a adubação. Sempre, periodicamente, de acordo com cada espécie. E também do tipo do adubo que você levou. Então os adubos eles têm dependendo
de onde você vai adquirir, tem as indicações, se ele é a cada 15, 20 dias, de acordo com cada tipo dele. Jorge, para aguar, eu sei que quem tem jardim sempre é bacana aquele biquinho, né? Que você pode botar mais abertinho, spray. Mas pra gente aguar assim no vaso, você aconselha ser de regador? Hoje em dia tem também eu não tenho, mas tem um negócio que você bota água, você puxa e ele sai o jato. Isso. Você acha o que é melhor para poder molhar a planta? Ele é por pressão. Por pressão. Um não impede o outro, tá? Certo. Você vai fazer a irrigação via solo, tá? Via solo. E isso aí em ambientes internos você vai variar de acordo com a espécie 2 vezes por semana, às vezes uma vez por semana. Às vezes uma vez por semana, depende. No máximo, depende do ambiente que tá, por isso que eu digo que não tem uma regra fechada. E a pulverização que você vai fazer na folha também é essencial para reidratar. Principalmente. Certo. Porque eu tenho um borrifador normal, mas eu fiquei sem saber se esse profissional aí, que é maiorzão, ele substituía tipo os dois, tanto da terra como o borrifador, entendeu? Não, o profissional, na verdade, você pressuriza ele e você aperta, ele vai saindo constantemente. Constante. Isso, e o outro você vai ter que estar fazendo o movimento para estar saindo na pressão que você está fazendo no momento. A diferença é só mecânica, tá? Entendi. A regulagem você faz no bico. E aí é importante você estar reidratando as folhas da planta. Você vê logo, as pontas das folhas ficou um pouco sequinha, normalmente às vezes é ação do vento, às vezes em ambientes climatizados a gente indica fazer uma pulverização a cada 2, 3 vezes por semana, mesmo que você molhe embaixo, entendeu? Para reidratar as folhas. Muito bem. Eu agora quero mostrar para vocês, gente, aqui é um paraíso, todos os tipos de plantas, de flores. Amo isso daqui. Eu vou mostrar para vocês uma parte que Jorge tem aqui, que tem samambaia, tem os pendentes, tem um monte de planta linda pra gente ir circulando aqui. Vamos lá? Agora a gente chegou no meu paraíso. Essa parte aqui é protegida, uma estufa que protege um pouco mais e tem todas as plantas que são para a área interna, que é a que atende a minha necessidade. Eu amo plantas pendentes. Aqui a gente tem né? Eu acho que essa aqui era inglesa. A gente tem samambaia, renda portuguesa, né? Renda portuguesa essa daqui. Renda portuguesa. Que eu adoro renda portuguesa, agora ela dá trabalho. Eu não tive sorte. Você tem que ter cuidado. Ela demanda, então tem isso às vezes. Você vê que não funciona na sua casa. Tem plantas que são mais delicadas, né? Ela não deu certo lá na minha vida. E a gente vai mostrando aqui. Mas pode dar. Você não acertou ainda. Eu não acertei, né? Sabe uma planta que pra mim é solução pra tudo? Ela dá em todo lugar, ela resolve tudo. Jiboia. Essa daqui, aonde você botar, ela dá certo. Ela dá certo. Na minha casa de praia eu tenho, ela já subiu a árvore toda. Já pegou tudo. No meu apartamento eu tenho uma mais distante da claridade, outra mais perto da claridade. Ela se adapta fácil. Ela se adapta fácil. Então se você tem apartamento, pode investir nela sem medo, que vai dar certo. Se ela não der certo, o problema não está nela, não tá no cuidado, na forma do cuidado dela, né? Exatamente. Aí eu queria mostrar aqui, esse daqui é o São marantas. Marantas, né? É um tipo de maranta. Que é linda. Tem assim, bromélia. Bromélia é uma planta boa para apartamento. Também. Essa é linda, mas essa também requer um pouquinho de... Essa daqui é o asplênio. É um tipo de asplênio. Existem vários já tive tipos dela também. Vocês veem que eu já tive um monte de tipo. Eu vou testando. Para ambiente interno, elas resistem bem. Ela resiste, mas não funcionou bem no lugar que eu precisava que ela ficasse. Porque tem isso. Eu sou a consumidora que tem aquele lugarzinho que eu quero colocar. Eu separo um lugar especial para a planta e vou em busca daquela que me agrada os olhos. Certo. Né? Por isso que eu sempre pergunto, essa dá certo? Porque quando você me disse aquela que precisava de 2 a 4 horas de sol por dia, eu já sei que não vai dar no lugar que eu tô querendo agora. Exatamente. Aí eu já pulo para outra. Essa eu fiz o teste, mas ela não funcionou para o lugar que eu tava precisando. Eu quero mostrar aqui para vocês uma renda portuguesa que tá num vaso super grande, tá a coisa mais linda. E mostrar aqui o ficus lirata, que todo mundo hoje em dia momento, né? É a planta do momento, eu acho. E de fato ela funciona muito bem para ambiente interno, viu? Eu tenho... O ficus lirata é uma árvore, né? Uma planta de ambiente externo. Certo. Só que esses ficus liratas que a gente tem, que é produzido para o comércio em grande escala,
ele foi todo produzido em viveiros. Certo. Por isso que eles já vêm adaptados para ambientes internos. Mas mesmo assim ele exige ainda uma como boa se fizesse qualidade. um bonsai, né? Uma diminuição, porque tipo o meu eu já comprei tem muito tempo, vai fazer 3 anos. E ele cresceu, mas muito pouca coisa. Você vê que ele não sai muito daquela ordem de tamanho que cresce, mas não fica uma árvore gigante, né? Olha aqui quanta jiboia linda, ó, no chão, para poder decorar as casas de vocês. Cigônia também, né? Também muito bonito, bem prático também. Ele é prático como a jiboia? Para meia sombra, sim. A jiboia ela se adapta mais a ambiente interno e externo. Certo. O cigônio também, mas a jiboia ainda é mais resistente. Mais resistente, né? Isso. E aqui a gente vai ver esses ficus de miratas que já são maiores, né? Já demandam uma área maior. O meu é menorzinho. Tá... O seu deve ser o bambino, né? Que tem as folhas o meu menores. ele é desse tamanho, ele tem a folha menor. Então, ele tem a folha menor, é bambino. É o bambino. É bambino. É. Você vê até pela intensidade de luz, ó, de coloração das folhas. Você Vamos vê mostrar aqui a planta rapidinho, Natan. A folha que está mais nova, a coloração, e de uma folha que já é mais antiga. Certo. Tá? Você vai ver a diferença de tonalidade. Uma planta jovem e uma madura aí. Isso faz a diferença, o tom. Faz. Então assim, você olha para uma planta dessa, ela já está, além de adaptada, ela já brotou. Certo. Então ela está 100% climatizada. Entendi. Muito bem. Então a gente está aqui nesse paraíso. Vou circular para mostrar as coisas para vocês. Jorge, você queria falar mais alguma coisa aí para os amantes de plantas, para as pessoas que querem levar plantas para suas casas, transformar seus jardins, seus apartamentos? Você tem algum recadinho especial aí? Não, eu sempre me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas que os clientes tiverem, tá? Então, plantas sempre muito bom, né? Sempre muito bom. E o que precisar, estamos aqui à disposição. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, não só eu como a empresa. Até para pode orientar, ligar né? também, para orientar, dar ideias, como quando eu fiz o jardim da minha casa da praia, vocês me deram ideias de plantas que dava para dividir, porque eu fiz essas texturas, alturas, cores diferentes, o que podia ou não podia ficar perto. Você já é uma cliente que sabe mais ou menos que o eu que quero, quer. Então, mas preciso de ajuda. Então, a gente faz a orientação técnica. Isso. É onde a gente entra. Vamos passear com a gente só vai dividir com vocês belas imagens agora. E que se tiver dúvidas, manda pergunta, diz aí, eu vou passar para George. George responde para vocês e a gente vai continuar essa série em outros lugares, que aí sim a gente vai mostrar a planta dentro de uma casa super especial, de outro apartamento especial e dentro do ambiente corporativo. Sigam a gente e acompanhem que vocês vão ver muita coisa bacana. Até a próxima!